Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e hoje com mais uma animação que dessa vez não é da Disney, para variar um pouco, né? Hoje eu vou criar pontes com A Origem dos Guardiões, uma animação da DreamWorks de 2012 e vou mostrar para vocês como a diversão é um valor super importante no reino de Deus. Tá curioso? Então já dá o like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito, porque tem um monte de outros vídeos super legais aqui no canal, e clica no sininho para receber as notificações. E bora criar pontes com A Origem dos Guardiões. Esse filme fala sobre seres místicos escolhidos pelo Homem da Lua, que é uma espécie de representação de Deus para serem guardiões das crianças desse mundo. Seres como o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente e o Sandman. Não exatamente. Não exatamente, dá pra acreditar nisso? Que é um personagem pouco conhecido no Brasil, mas na cultura norte-americana é conhecido como aquele que faz as crianças dormirem e terem sonhos agradáveis e puros. Ah, e claro, não posso me esquecer do protagonista do filme, que também não é um personagem muito conhecido por aqui não, chamado Jack Frost, que é aquele que traz os dias de neve. Não é à toa que ele não é conhecido no Brasil, né? O filme começa com a origem do Jack Frost, e já na primeira frase do filme rola um dualismo entre a escuridão e a luz, entre o medo e a vida, demarcando com clareza que o inimigo do filme vai estar relacionado ao medo. A escuridão é a primeira coisa que eu me lembro. Estava escuro, estava frio e eu estava com medo. Mas aí eu vi a lua, tão grande, tão brilhante. Parecia que ela espantava a escuridão. E quando eu vi a luz, eu não tive mais medo. Eu gosto bastante dessas cenas iniciais que se seguem, que vão mostrando o Jack Frost descobrindo os poderes dele, tudo aquilo que ele podia fazer, e aí ele faz. Sabe por quê? Porque ele pode. Ele congela as coisas, faz nevar, sai voando, simplesmente porque ele pode. Uma vez perguntaram num curso da Escola de Jesus, da Mocidade para Cristo, na qual eu sou um dos monitores, se a gente precisa curar as pessoas. E eu achei a resposta para essa pergunta sensacional. Não é uma questão se a gente tem que fazer. A questão é que a gente pode fazer. Então a gente faz. Tudo que você pode fazer porque o Espírito Santo vive em você deveria ser aproveitado ao máximo. E eu vejo uma ponte bem clara disso com o personagem do Jack Frost nessas cenas iniciais. Mas a crise dele é que ele não é visto por ninguém. E ninguém o enxerga porque ninguém acredita nele. Oi, garoto, você pode me dizer onde é que eu tô? E aqui já cabe outra ponte, né? Porque as pessoas experimentam do que ele faz. Elas sentem o frio, o vento, a neve. Elas só não reconhecem que elas são obra dele. E muitas vezes isso acontece também com Jesus. As pessoas acordam, respiram, vivem a vida delas, sem perceber que isso tudo só é possível porque Jesus pagou um alto preço para que a gente não fosse desintegrado graças à nossa tola escolha de se separar de Deus. Enfim, as pessoas precisam que alguém abra os olhos delas para que elas reconheçam o autor por detrás das obras, assim como é feito com o pequeno Jimmy no filme para que ele reconhecesse o Jack Frost. Você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Ainda no início do filme também é estabelecido que as crianças do mundo todo estão em perigo e que a principal arma apontada para elas é o medo, uma arma inclusive usada pelo vilão da história, o Breu, ou também conhecido como o Bicho-Papão. E vai por mim, as crianças do mundo real também estão em perigo e mais do que nunca elas estão sendo bombardeadas por uma cultura de medo. Claro que é algo que podemos fazer, mas eu vou chegar lá. Por hora eu só quero ressaltar também uma frase do Noel que eu achei super interessante sobre os pontos amarelos do mapa. Cada luzinha dessas é uma criança. Uma criança que acredita. Mesmo sendo levada ou boazinha, nós a protegemos. Eu acho isso super legal porque mostra que não tem a ver com esforço, com mérito, com religião. Tem a ver com graça. Tudo o que é preciso é crer. Então o Noel tem uma conversa super importante com o Jack Frost sobre o seu cerne. E eu acho essa a parada mais interessante do filme, que vai revelando
pouco a pouco sobre qual é a essência de cada um dos guardiões, e cada uma dessas essências são valores fundamentais no reino de Deus. O Noel, por exemplo, no cerne dele há encanto. Ele vislumbra encanto em tudo e, consequentemente, ele põe encanto em tudo que ele faz. Você vê o mundo com encanto e tem encantado o mundo com o reino de Deus? Foi assim que eu nasci, com olhos que veem o encanto em todas as coisas. Olhos que veem luzes das árvores e magia no ar. Esse é o encanto que eu coloco no mundo. Já o coelho e a Páscoa, em sua essência, falam de esperança, de vida nova, de recomeço. E nada mais propício, né? Considerando que a Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus, que traz vida nova para todo aquele que acredita nele. Já a Fada do Dente é sobre recordar, sobre trazer à memória as coisas que nos dão esperança e sobre a nossa identidade. E o Sandman, é claro, é sobre sonhar e vislumbrar um futuro melhor. Todas características maravilhosas do reino de Deus. E, claro, tem mais uma, né? A do Jack. Mas vamos deixar ela pro final. Qual é o seu? Eu não sei. O filme se desenrola, então, em uma batalha entre o bicho-papão e os guardiões, entre a fé e o medo, e em quem as crianças vão acreditar mais. Uma batalha pela atenção delas, pela crença delas. E eu acho isso sensacional. Por aqui a gente costuma dizer que o medo é a fé reversa. Fé é confiar em Deus e esperar o melhor, mesmo que você não possa ver. Você simplesmente acredita que Deus vai estar com você e vai prover tudo o que você necessita. Mas o medo é bem parecido com isso, só que ao contrário. Mesmo que você não veja, você crê no pior, você fica preocupado, fica ansioso, pensando o tempo todo que as coisas vão dar errado. Não tinha um exemplo melhor de embate pela nossa atenção, né? Então fica a pergunta, em quem você decide depositar a sua confiança? Na fé ou no medo? Talvez eu queira o que vocês têm. A crença das crianças. Não restará nada além do medo, da escuridão e de mim. É a vez de vocês ficarem desacreditados. E assim o Breu vai atacando cada um dos guardiões, matando os sonhos. Ele parece destruir o Sandman. E ele vai minando a fé das crianças ao impedir que os demais guardiões executem as suas tarefas. E aqui entra uma outra parte curiosa para se criar uma ponte. Os guardiões precisam entrar em campo para revidar e eles acabam percebendo que, embora eles existissem para proteger as crianças, eles não estavam tendo tempo para as crianças. Que loucura, né? Mas você já reparou como isso também é bem real na nossa vida? Muitas vezes os pais, preocupados em prover aquilo que os filhos necessitam, acabam se afastando dos filhos, ficando sem tempo para eles e mais prejudicando do que ajudando. Estamos sempre muito ocupados levando alegria para as crianças. Nós não temos tempo para as crianças. E em paralelo, ao longo do filme, o Jack vai tentando entender melhor quem ele é. Como que ele foi se transformar no Jack Frost, quem ele era antes disso, né? Enfim, ele quer saber melhor sobre a sua identidade. E usando disso, o Breu o atrai com suas palavras mentirosas, o enganando e distraindo para que ele se separasse dos demais guardiões. O diabo sempre tem algo para dizer sobre a nossa identidade, mas é sempre mentira. Desculpa, eu não posso nem aquecer você. O Breu tinha razão. Eu só faço besteira mesmo. Ele vai dizer que nós somos lixo, que nós somos pecadores incorrigíveis, que a gente vai viver a vida toda chafurdado no pecado, que a gente não é digno de Deus ou da confiança de ninguém. Mas não é isso que Deus pensa de nós. Deus nos escolheu, assim como o Homem da Lua escolhe o Jack Frost. Nós temos um propósito como guardiões. O Breu, inclusive, chega a propor um trato para o Jack, que aceita entregar o seu cajado em troca da segurança da fadinha. Mas é claro que no fim ele é traído, né? E é aí, nessa parte, que ele finalmente vislumbra a sua origem. Acontece que o Jack Frost renasce de um afogamento. Ele se afogou num lago congelado que quebrou sob os seus pés na tentativa de salvar sua irmãzinha,
Que ele conseguiu, inclusive, ele salvou ela, mas ele acabou se sacrificando no processo. Mas aí ele ressuscitou para o bem da humanidade. Mais uma ponte aqui, né? Jesus também, por amor a nós, seus irmãos adotados, morreu para que nós fôssemos poupados. Mas para o nosso bem, ele também ressuscitou dos mortos e hoje ele nos guarda a cada dia. Foi por isso que ele me escolheu. Eu sou um guardião. Após isso, Jack acaba descobrindo então a sua essência, o seu cerne, o valor do reino que ele representa. E esse valor é a diversão. É isso mesmo, diversão é um valor fundamental no reino de Deus. A diversão é algo que provém da segurança e da dependência. Afinal, a gente só consegue realmente se divertir quando a gente tem certeza de que a gente está sendo cuidado, quando a gente não tem que ficar se preocupando com as coisas. E aí sim a gente consegue rir e viver uma vida verdadeiramente alegre, que por sinal é a maior arma contra o medo do diabo que tenta nos paralisar. As crianças no embate final dizem isso. Eu acredito em você. Eu só não tenho medo de você. E isso tira todo o poder e a autoridade do breu sobre elas. Da mesma forma, enquanto a gente está cumprindo o nosso propósito de levar fé e abrir os olhos das pessoas ao nosso redor para Deus, através da pregação do Evangelho, nós somos constantemente atacados pelo inimigo, que tenta colocar medo no nosso coração. E se não der certo? E se Deus te abandonar? E se você passar vergonha? São tantas coisas que passam na nossa cabeça, mas se a gente conseguir perceber que é o inimigo que está tentando nos impedir, a gente consegue deixar o medo de lado e nos divertir junto com Deus em realizar a missão dele de libertar vidas. Como ousam se divertir na minha presença? Sou o bicho-papão! Vocês têm que sentir medo de mim! Não! No fim, os pesadelos atacam o próprio breu, porque ninguém dá aquilo que não tem. E se tem alguém que tem muito medo, é o diabo. Ele tá sempre com medo. Medo da gente agir, medo da gente crer no maior de todos os guardiões. Quando o Jack vai se despedir do pequeno Jimmy, ele revela que ele tá com medo de não mais poder vê-lo. Mas o Jack assegura que mesmo quando ele não for capaz de ver, ele ainda assim estaria lá. E assim também é com Deus. Mesmo quando a gente não consegue enxergá-lo, ele está presente, nos guardando, nos protegendo. Por fim, o Jack diz: e nós também nos tornamos guardiões na missão de proteger os outros das mentiras e do medo do enganador. E agora, a gente vai sempre estar aqui. E isso meio que faz você ser um guardião também. E para fechar com chave de ouro, a última frase do filme revela que a nossa identidade está baseada naquilo que Deus tem para dizer sobre nós. Porque a lua me contou. Então, quando a lua contar alguma coisa para você, acredite. E aí, o que você achou das pontes com a origem dos guardiões? Não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais e de compartilhar por lá esse vídeo com seus amigos. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.